Eu desinstalei o meu Instagram e a minha vida mudou completamente. E eu tô fazendo esse vídeo para compartilhar com você a quantidade de coisas boas que aconteceram na minha vida depois que eu desinstalei o Instagram. E se talvez esse vídeo apareceu para ti, pode ser que seja uma dica para você fazer também. De repente o YouTube já entendeu que esse é o teu problema e você também tem que achar essa solução. E antes de mais nada, eu quero começar te dizendo que para a gente consertar um problema que existe na nossa vida, o primeiro jeito, a primeira solução é admitir que você tem culpa nisso, nem que seja uma parte da culpa, mas você tem culpa sim, tá? Enquanto você não admitir que a culpa também é sua, que a culpa não é só do celular, não é só da sua vida, mas sim é da sua boa vontade de entender que você tem parte de culpa do processo, não adianta nada. Nada vai mudar. Então, primeiro você tem que admitir para você mesma: eu estou viciada em celular. E eu admito, isso é bem complicado de fazer. Então, primeiro, eu sugiro que você vá lá, dê uma olhadinha no tempo de uso, né? Às vezes você está consumindo aí de 2 a 5 horas de rede social por dia, que era o que acontecia comigo. E aí eu botava a culpa na sala de espera, porque eu tenho um filho pequeno que é autista, e aí eu vivo em terapia, e aí eu não tinha o que fazer na sala de espera. Não, mas espera aí, eu posso ler um livro, eu posso fazer academia no horário que ele está na sala de espera. E foi isso que eu fiz. Primeiro eu comecei trocando aquele momento por ler livros, depois eu comecei, me matriculei na academia, que é embaixo da terapia, e assim eu fui melhorando e reduzindo meu vício em Instagram. Só que o que que acontecia? Como eu tinha aquele hábito de olhar tudo, de, sabe, saber tudo da vida de todo mundo, e a gente não percebe isso, mas a gente está só consumindo vida dos outros ali, tá? E política, e religião, e o mundo vai acabar, e coma isso, não coma aquilo, e meu Deus, socorro, o que que eu faço, gente? Sabe? Aquilo dá um desespero, aquilo me causava ansiedade, e eu não percebia que era aquilo que estava me fazendo mal. Então, eu fazem 10 dias que eu desinstalei meu Instagram. E de lá pra cá, no primeiro dia, eu troquei o Instagram pela Shopee. Olha que absurdo. O vício em dopamina era tanto que quando eu abri o celular para procurar um Instagram, porque a minha mente já estava, né, treinada ali, né? Opa, terminei de lavar louça? Peraí, vou abrir aqui, vou olhar quem que atualizou, quem tá na praia, quem tá no shopping. A gente não percebe, mas é isso que a gente faz? Admita, é isso que você faz, né? E aí você tava vendo que o fulano tá não sei aonde, aí tu já pensou, opa, será que ele ainda tá lá? Será que voltou? É isso que a gente faz sim. Tu nem percebe, mas tu passa o dia cuidando da vida dos outros. É de famoso, é de gente que tu conhece. Gente, é um absurdo isso. Nós somos um bando de velha fofoqueira que, né, a gente fala tanto das velhinhas fofoqueiras, com todo respeito, eu acho uma graça. Mas nós somos um bando de adultos fofoqueiros que passa o dia cuidando da vida dos outros. Admita isso. Se você não admite isso, você não vai se livrar do vício. Vamos começar por aí, né? Eu vou falar o que eu penso. E com todo respeito, se você pensa diferente, ok. Mas foi a partir desse ponto de vista que eu consegui me curar desse vício. E aí eu tentei reduzir tempo de uso, aplicativo que desliga o Instagram no meio do uso e, enfim, várias técnicas. Nada resolvia. Eu tive que desinstalar completamente. E primeiro, em vez de eu abrir o Instagram, porque não tinha mais, eu abria a Shopee, começava a correr os negócios ali, botar um monte de coisa no carrinho, ver produtos milagrosos que super limpam a sua casa de uma forma inimaginável. E quando eu olhava pro lado, eu tinha lá uma pilha de roupa para dobrar, mas eu tava ali vendo os outros limparem a casa deles. Pô, pelo amor de Deus. Por que que eu não passei esse tempo dobrando as roupas que eu tinha para dobrar? Por que que eu não passei esse tempo tirando excesso de coisas da minha casa para doar? Mas eu estava lá vendo um organizador que soca um monte de cobertor desnecessário que você tem na sua casa e que eu nem comprei, mas tu vai botando no carrinho. E quando eu vi, eu tava passando 2, 3 horas na Shopee, me entretendo com a Shopee, né? E a Shopee é só um exemplo. Você pode ser na Shein, né? Pode ser num joguinho
Então não adianta você trocar 6 por meia dúzia, você tem que excluir tudo aquilo que te toma tempo. E pode ser parecer contraditório que eu estou falando isso aqui no YouTube, que também é uma coisa que te consome tempo. Mas, ao meu entendimento, o YouTube é a única das redes sociais que te traz algum conteúdo inteligente. Esse é o meu ponto de vista, porque foi o YouTube que me ajudou a enxergar isso, graças ao YouTube que me entregou esse tipo de conteúdo e que eu fui parar em vídeos que me alertaram sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal, sobre mudança de mentalidade, sobre o quanto a dopamina nos traz, né, consequências psicológicas terríveis, né? Eu já estava começando a achar que eu tinha TDAH, eu já estava começando a ver sintomas, né, de coisas que o meu filho tem, né, de rigidez cognitiva, que ele tem do autismo, várias coisas, várias. Eu já comecei a achar que eu podia ter autismo também. E aí, né, claro, tem pessoas que realmente precisam de um diagnóstico, mas não era o meu caso. O meu caso era excesso de tela. Eu estava viciada em rede social e eu não sabia, eu não percebia e eu não admitia. E aí eu botava a culpa na falta de tempo com a minha família, eu botava a culpa que meus filhos estão toda hora no celular, e realmente eles ainda estão. Mas eu também não estava largando o celular. E aí eu tirei a tela do meu pequeno, que não pode mais nem ver desenho, mas eu estava toda hora, né, brincando com ele e respondendo alguém. Não, peraí. Se fosse importante, a pessoa me ligava. Chegou uma hora que o direct do Instagram estava bombando mais do que o meu WhatsApp. As pessoas já conversavam por ali, porque daí tu posta uma coisa, aí o fulano já te pede uma dica, e assim vai, o papo vai, quando tu vê se passou 2 horas, né? E dali, tu tá conversando, aí tu tá correndo um storyzinhos, aí tu volta na conversa, aí tu dá uma corridinha no feed. Pô, pelo amor de Deus. Não, não, tá tudo errado. E aí, desde que eu desinstalei meu Instagram, eu dobrei uma cacetada de roupa, tá? Daquelas que a gente vai jogando e deixando para depois, e o armário vai ficando uma bagunça, e joga a calcinha na gaveta. Gente, as gavetas estão organizadas por cores. Os cabides estão organizados, as regatas da branca, aí vai passando, né, o full de cores, porque eu já trabalhei em loja, então eu sei fazer aquela paleta de cores, né, nos cabides. Então eu deixei os guarda-roupas como se fossem uma vitrine de loja. O guarda-roupa dos meus filhos, eu dobrei as blusas na. Quando eu trabalhei na Riachuelo, a gente dizia que era alma, né? Algumas lojas chamam de gabarito. É um quadrado assim onde você dobra certinho todas as blusas do mesmo tamanho, sabe? Então eu consegui deixar o negócio perfeito. E antes eu tinha uma pilha de roupa que ela ia assim, ó, da cadeira para a tábua de passar, para uma das camas onde aquela criança não ia dormir aquele dia, porque às vezes estava na casa da avó, ou o pequeno estava dormindo na minha cama. E assim ia. E eu ia levando aquilo, sabe? E aí, na hora da correria, queria uma blusa, ela tava ali toda amarrotada, agora elas estão tudo. Eu passei pano de prato. Eu passei meus panos de prato. E aí, eu vou até pegar aqui para não dizer que é mentira, porque as roupas estão lá no quarto, mas o pano de prato. Gente, eu passei os panos de prato. Esse tá rasgadinho, olha. Péssimo exemplo para eu pegar. Mas aí, vamos lá. Esse aqui, ó. Ó, eu passei eles, eu dobrei em forma de envelope, tá vendo? E eu passei com ferro. Não, eu acho que fazia 3 anos que eu não usava meu ferro. É inacreditável. E agora, sem contar que eu li 2 livros. Eu terminei de ler O Milagre da Manhã, que eu tinha começado e sempre me atrasava para terminar e nunca terminava. Eu li Hábitos Atômicos, eu engoli aquele livro de uma forma bizarra, achei incrível. E aí eu posso fazer um outro vídeo outra hora para falar sobre o livro. E eu tô lendo aquele livro, ele tá ali no quarto. Sobre a arrumação daquela japonesa, acho que é Marie Kondo, se não me engano. Eu sou péssima para nome de autores. Mas eu quero botar tudo aquilo em prática. Eu quero esvaziar a minha casa. Eu quero tirar todas as tralhas da minha vida, para minha vida fluir. E a primeira tralha que eu tirei foi a rede social.
E eu não pretendo voltar. Eu não sei como é que vai ser agora, depois que eu voltar às terapias do meu filho, porque a terapia sempre compartilha as coisinhas do desenvolvimento dele. Então, de repente, eu instalo o Instagramzinho dele e dou o login para um dos meus mais velhos cuidar e compartilhar e me mostrar só quando tiver um videozinho interessante. Mas eu não quero mais Instagram na minha vida. E às vezes eu fico pensando o que está acontecendo lá no Instagram, como se fosse outra civilização, tá? Eu fico pensando, ainda há pouco eu tava lavando a louça, e eu tô lavando louça toda hora, né? Porque tem 5 pessoas morando aqui, então eu vivo lavando a louça. E eu tava pensando, o que, que será que tá acontecendo no Instagram nesse momento? Qual é a polêmica do momento? Não faço ideia. A última que eu acompanhei foi a da Havaiana, tá? E fora isso, cara, é um terror psicológico. É política, é religião. Coma isso, não coma aquilo. Meu Deus, e tu vai ficando assim, ó. O que que eu faço? E tu não percebe, mas a tua mente tá cheia de lixo que não serve pra nada. E assim, ó, a minha vida progrediu absurdamente. Eu achava que eu tinha que ter um Instagram pra me informar, porque como eu não assisto televisão, eu não tenho antena em casa, já faz mais de 15 anos, eu sou anti-jornal, eu não gosto, eu acho aquilo um terror. Eu acho que o jornal é feito para apavorar as pessoas. Eu não percebi que eu estava consumindo o mesmo conteúdo na internet. Eu estava trocando aquilo que eu acuso de ser bizarro por outra coisa mais bizarra ainda, né? Porque ali tu seleciona e tudo bem, tu vê um certo conteúdo X, porque o algoritmo te entrega aquilo que tu tem interesse, mas é também um terrorismo que fazem na cabeça da gente, sabe? Então, nossa, tinha uma época que vinha coisas assim pra mim, o mundo vai acabar, a profecia do não sei o quê, porque eu comecei a buscar mais por uns assuntos assim mais espiritualizados, que é uma coisa que por muitos anos eu evitei na minha vida, e de uns 2 anos pra cá eu venho buscando, mas aí começou a me fazer terror espiritual, sabe? Então, parece que é uma rede social onde tudo que é pra ser bom é tão demais que te sufoca. E eu entendi isso, eu acho que eu me livrei disso, desse vício, e eu gostaria de compartilhar com você, porque para mim fez um bem enorme. E eu só vou te falar uma coisa: testa, testa, não custa nada, não vai cair teus dedos, não vai cair cabelo, muito pelo contrário, acho que eles vão voltar até a nascer, né? Vai parar de aparecer cabelo branco e a tua vida vai fluir. Acredite, se você tem filhos, gente, eu tenho montado Lego com meu pequeno. Lego, pecinha de Lego. Eu acabei de botar lá no sofá. Mas a gente montou um zoológico. A gente montou a entrada do zoológico, aí depois a gente fez um parque dos dinossauros, daí ele botou uns dinossauros enormes que ele tem no meio das casinhas do Lego e derrubou tudo e a gente montou de novo. E tem sido maravilhoso. E eu não sabia. Eu estava perdendo a minha vida para uma rede social que lucra bilhões todos os anos. Não, e daí tu tá aí xingando o dono de grandes empresas, que eles são bilionários, que exploram as pessoas, mas tu tá dando dinheiro para eles, porque tu não sai desse negócio, cara. Sabe? Então, reflete um pouco. Para pensar, testa, desinstala, só desinstala, não avisa ninguém, desinstala. Se as pessoas realmente precisarem falar contigo, elas vão te chamar no WhatsApp e falar assim: olha, eu tô fazendo aí um processo, um tempo sem Instagram e até agora ninguém me chamou. Ninguém sentiu falta de mim, eu postava stories todo dia. Ninguém sentiu minha falta. Deve um ou outro estar chamando ali no próprio Instagram, falando sozinho, que eu não tenho mais. Mas assim, ó, tá sendo maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho conseguido refletir sobre as coisas que eu quero pra mim. Eu Outra coisa, esse vídeo que eu tô gravando agora, há muito tempo eu queria gravar vídeos assim sobre a minha vida, sobre o quanto a alimentação melhorou a minha vida, sobre o quanto hábitos, né, que eu tenho têm me ajudado, mas eu nunca tinha tempo. Eu sempre deixava para depois. E eu dizia que é porque meu filho não dormia de tarde, ele sempre tira a sonequinha da tarde, ele tá agora ele dormindo. Eu dizia que é porque eu tenho que levar ele para terapia, eu dava desculpas para mim mesma. E a partir do momento onde eu assumi para mim mesma que eu sou a raiz do meu próprio problema, eu crio os meus problemas, foi onde eu deletei o meu problema da minha vida.
Então, se você ainda não testou, testa. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, que eu não sei nem como fazer um canal, vou fazer agora para postar esse vídeo. E é isso, é meu primeiro vídeo. Eu espero que ajude pessoas, né? A minha intenção aqui, né, não é lucrar, não é postar, é compartilhar a minha evolução. Se você gostou e quiser me ajudar para que eu consiga continuar produzindo vídeos, comenta embaixo sobre alguma reflexão positiva que você teve, sobre alguma dica que você pode me dar, que pode me ajudar a continuar nessa pegada, o que eu posso fazer para me tornar ainda mais produtiva, ideias, né? E é isso. E se você não concorda, tudo bem, mas faça um comentário com respeito, né? Não precisa atacar ninguém, eu não tô aqui atacando ninguém, eu tô tentando ajudar. Então, se você não concorda, tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas a minha opinião, ela mudou. Ela podia até ser igual à sua, se você não concorda, mas ela mudou. Porque eu experimentei essa experiência que tem sido maravilhosa. E é isso, pessoal. Vou pensar aí num conteúdo para um próximo vídeo, daqui uns dias, como tem sido o meu progresso, ver aí como é que as pessoas reagiram a esse vídeo, se gostaram, o que podem me ajudar a dar dicas de um próximo vídeo. E quem sabe eu produzo aí ainda essa semana ou na semana que vem. Fechou? Muito obrigada. Um feliz 2026 para todo mundo. Tchau, tchau.